Cálculo diferencial e integral. Derivadas. Conteúdo a ser apresentado: derivadas exponenciais e derivadas logarítmicas. Derivadas exponenciais. Seja f de x igual a elevado a x, a derivada será ln de a vezes a elevado a x. Determine a derivada de f de x igual a 15 elevado a x. Seja a função f de x igual a 15 elevado a x, que deverá ser derivada. Seguindo, como é 15 elevado a x, isso é a elevado a x. Então, f de x igual a elevado a x terá como derivada f' de x igual a ln de a vezes a elevado a x. Então, neste caso, o a é 15. Aplicando a regra da derivada, então f' de x é igual a ln de a. Então, ln de a, nesse caso o a é 15, vai ficar ln de 15 vezes a elevado a x. A é 15, 15 elevado a x. Portanto, a derivada f' de x será ln de 15 multiplicado por 15 elevado a x. Resolvendo o ln de 15, então a derivada f' de x será igual a 2,71, que é ln de 15, vezes 15 elevado a x. Como o 15 está elevado a x, o 2,71 não pode multiplicar o 15. Determine a derivada de y igual a x ao quadrado menos 3x menos 7 elevado a x. Seja a função aí apresentada, y igual a x ao quadrado menos 3x menos 7 elevado a x. Resolvendo essa parte, a primeira parte. Então, o y, essa parte, se enquadra em x elevado a n, que a derivada é n vezes x elevado a n menos 1, onde o n será 2. Então, o y', seguindo a regra para esta parte, ficará igual a 2, que é o n, vezes x elevado a n, que é 2, menos 1. Menos, agora, o 3x, que se enquadra na regra f de x igual a kx, que resultará na derivada f' de x igual a k. Então, k é 3. Então, a derivada é k, então, 3. Próximo, enquadra em f de x igual a elevado a x. Assim, f' de x será igual a ln de a vezes a elevado a x. Sendo, então, menos, sendo o 7 o a. Então, seguindo a regra da derivada, ln de 7, que é ln de a é 7, ln de 7 vezes a elevado a x. A é 7, então 7 elevado a x. Dando sequência, o y' vai ficar 2x menos 3, ln de 7, 1,95 vezes 7 elevado a x. Próxima derivada, f de x igual a k, que multiplica a elevado a x. K é um número qualquer, vezes a elevado a x. Então, a sua derivada será o k, o número qualquer, ln de a, vezes a elevado a x.
Então, determine a derivada de 2 vezes 5 elevado a x e calcule seu valor no ponto x igual a zero. Então, sendo a função f de x igual a 2, que multiplica 5 elevado a x, onde 2 é k e 5 é o a. Então, fica referente a f de x igual a k vezes a elevado a x. Assim, a derivada para isso é o f' de x, k, vezes o ln de a, vezes a elevado a x. Assim, o f' fica k2, que multiplica ln de a, sendo a 5, então fica ln de 5, vezes a elevado a x. Então, 5 elevado a x. Resolvendo isso, sendo que ln de 5 é 1,61, então f' fica 2 vezes 1,61 vezes 5 elevado a x. Dando sequência, 2 vezes 1,61, 3,22, vezes 5 elevado a x. Não pode multiplicar o 5 por 3,22, porque 5 está elevado a x. Então, mantém-se dessa forma. Mas não está resolvido o problema. Quer-se a derivada, que foi encontrada, f' de x igual a 3,22 vezes 5 elevado a x. Quero em x igual a zero. Em x, então aí definido a derivada. Agora, sendo f' de x, né, para a derivada do assunto, no ponto zero, substitui em f' de x, todo lugar que tem x, substitui por zero. Assim, f' de zero é igual a 3,22 vezes 5 elevado a zero. Assim, f' de zero é igual a 3,22. Porque 5 elevado a zero é 1 vezes 3,22, 3,22. Então, aí encontrado o valor da derivada no ponto x igual a zero. Determine a derivada r de s igual a 4 sobre raiz quinta de s elevado a 6 menos 3 vezes 2 elevado a s. Nesse caso, o s tem função de x. Então, vamos usar o s como se ele fosse um x. Dada essa função, note que eu tenho uma raiz. Então, eu tenho que torná-la expoente, ela está no denominador, ela deverá ir para o numerador com seu expoente negativo. Então, arrumando, tornou-se expoente s raiz quinta de s elevado a sexta, torna-se um expoente fracionário, onde o 5, o índice da raiz, vai como denominador do expoente. Então, fica 6 sobre 5. O 5 sempre irá na parte de baixo da fração, porque é o índice da raiz. Fração do expoente. Agora, esse expoente, junto com o S, deverá ir para o numerador, para a parte de cima da fração. Isso ocorrerá com o expoente ficando negativo. Assim, R de S fica igual a 4S elevado a menos 6 quintos. Por quê? S a 6 quintos foi para a parte de cima, para o numerador, como com o expoente negativo. Menos 3 vezes 2 elevado a S. Dessa forma,
A função está preparada para ser derivada. Então, derivando essa parte, isso cai na regra kx elevado a n, que a derivada deverá ser knxn menos 1. 4 é o k, menos 6/5 é o n. Assim, R' de S vai ficar k menos 6/5 vezes o N4. Não, ao contrário. Foi escrito ao contrário aqui. Menos 6/5 é o N, vezes o K, que é o 4. A ordem disso não importa, porque não altera. Vezes o S, que está sendo usado como X, elevado ao N, menos 6/5 menos 1. Assim, agora a gente já pode resolver a outra parte. Menos. Agora, no próximo, qual é a condição disso? Isso enquadra em K vezes A elevado a X. No caso, o X, para nós, é o S. Que isso vai dar KLN de A vezes A elevado a X. Quem é o K? O 3. E quem é o A? O 2. Então, seguindo a regra, vai ficar K3 vezes o ln do A. O A é o 2, então ln de 2, vezes o A elevado a X. A2 elevado a S, que o S está na condição de X. Dando sequência, isso ficará resolvido como R' de S é igual menos 6/5 vezes 4S, resolvendo menos 6/5 menos 1, menos 11/5. Menos 3 vezes ln de 2, 0,70, vezes 2S. Em segmento, R' de S fica igual a menos 24, que é 6 vezes 4. Agora, o E sobre 5 e o S a menos 11/5 volta para o denominador com positivo, sendo que o 5 é raiz e o 11 fica como expoente. Isso já foi apresentado em vídeos anteriores. Tem dúvida? Dá uma verificada na teoria do vídeo anterior. Menos 3 vezes 2, 3 vezes 0,70, 2,10 vezes 2 elevado a S. 2,10. Não pode multiplicar diretamente o 2, porque está elevado a S. Essa é a derivada de R de S, que é 4 raiz quinta de S elevado a 6, menos 3 vezes 2S. Derivada de f de x igual a e de x será o f' de x igual a e de x. Então, a função e de x tem ela mesma como a sua derivada. Explicando por que f de x igual a e de x terá como derivada f' de x igual a e de x. Partindo do princípio que partindo do princípio de que f de x é igual a elevado a x, tendo a sua derivada f' de x igual a ln de a vezes a elevado a x. Então acompanhe a demonstração a seguir. Seja f de x elevado a x
Então, derivando por f de x igual a a elevado a x, será f' de x igual ln de a vezes a elevado a x. Assim, a derivada, porque o a é o e, então fica ln de e vezes e, que é o a, elevado a x. Porém, ln de e é 1. Pode colocar na calculadora aí e vocês verificarão que é 1. Então, 1 vezes e de x. Assim, a derivada é igual à sua própria função, e de x. Então, conclui-se que f de x igual a e de x terá como derivada f' de x igual a e de x. Determine a derivada de L de m igual a 5m elevado à quarta mais e de m. O m aqui vai funcionar como x. A gente pode usar a letra que quiser, mas na teoria funciona como x. Então, se L de m é igual a 5 vezes m elevado à quarta mais e de m, L' de m será, nessa parte, vamos derivar essa primeira parcela. Isso enquadra na função f de x igual a kx, sendo o k 5 e o n 4. Então, a derivada tem que ser k n x elevado a n menos 1. Assim, K5 vezes o N4, M, que está no lugar de x, elevado a N4 menos 1. Agora, E de M, lembrando que o M está no lugar de x, então isso se enquadra em f de x igual a E de x, que a derivada é ela mesma. Assim, sendo a derivada é E de M. Resolvendo isso, vai ficar L' de M é igual a 20 vezes M ao cubo mais E de M. Outra regra, f de x igual a KE de x. A derivada também continua sendo a mesma, KE de x. Então, determine a derivada de f de x igual a x ao quadrado mais 9e de x, e elevado a x. Então, dada a função aí, para a resolução, f de x igual a x ao quadrado mais 9e elevado a x. Então, f', resolvendo a primeira parte, se enquadra em x elevado a n, sendo a derivada n x elevado a n menos 1. Sendo n 2, então vai ficar 2, que é o n, vezes o x elevado a n2 menos 1. Mais, vamos partir para a próxima parte. Isso se enquadra em f de x igual a KE de x, que a derivada é o próprio KE de x. Então, KE de x, derivada 9e de x, que o K é o 9. Assim, a derivada vai ficar representada como f' de x igual a 2x mais 9e de x. Derivadas logarítmicas. Acabamos as exponenciais, suas variações. Vamos para a logarítmica. F de x igual a log de b módulo de x.
isso será f' de x igual a 1 sobre ln, 1 sobre x vezes ln de b. Então, dada a derivada f de x igual a log de x na base 3 em x igual a 5. Então, primeiro vamos tratar da função f de x, que é log de x na base 3. Então, dada a função, quem é o b? É o 3. Então, isso seguindo a regra, é 1 sobre xln de b. Então, 1 sobre, a derivada vai ficar 1 sobre xln de b, que é 3. Resolvido. Não tem nenhuma alteração. O que pode é calcular o ln de 3. Não foi calculado. Agora, vamos determinar o valor da derivada em x igual a 5. Então, no lugar do x, na derivada, vamos colocar 5, ficando f' de 5, que é igual a 1 sobre o x é 5 vezes ln de 3. Isso resulta, fazendo o cálculo aí, que f' de 5 é igual a 0,18. Determine a derivada de f de x igual a log de x. Seja f de x igual a log de x, a primeira coisa precisa enxergar qual é a base. A base, quando o log é apresentado aí, é base 10. Então, isso fica escrito que f de x é igual a log de x na base 10. Pela fórmula da derivada, se a função é log de x na base b, a derivada será f' de x, que é igual a 1 sobre x vezes ln de b. Aplicando, então, que 10 é o b, então a derivada vai ficar o quê? 1 sobre x vezes o ln de b. Quem é b? É 10. Então, 1 sobre x vezes ln de 10. Mais uma variação dessa situação. Agora, f de x é igual a k, um número que multiplica log de x na base b. Isso vai ficar que a derivada linha é igual a k vezes 1 sobre x vezes ln de b. Assim, determine a derivada de y igual a 7 nonos de log de x. Então, escrevendo a derivada, a primeira coisa é reconhecer a base. Então, aí a função, se é log de x, é log em base 10. Onde isso se enquadra em k log de x em b, tendo a derivada f' de x igual a k 1 sobre x vezes ln de b, onde 7 nonos é o k e 10 é o b. Assim, a derivada y' fica o k, 7 nonos, vezes 1 sobre x ln de b, que o ln de b é 10. Então, assim está escrito a derivada, que podemos escrevê-la assim, tudo junto, né? 7 vezes 1, 7, 9 vezes x ln de 10, k, 9x ln de 10. Agora, num panorama geral, fazendo uso de mais regras,
Porque nós podemos juntar tudo numa função só, fazer aí uma bagunça que a gente tem que resolver. Então, determine a derivada de y igual a 8x elevado a 3 quartos mais 4 log de x em base 5 menos 11. Então, tá aí a função. Vamos identificar a situação de cada parcela. Resolvendo aqui a primeira parcela, nós estamos em que regra? Kx elevado a n, onde K é 8 e o n 3 quartos. Então, a derivada dessa situação será nk vezes x elevado a n menos 1. Então, apresentando aí, foi escrito inverso, está o k primeiro, não tem problema, n, k, kn vai dar a mesma coisa. Então, o k 3 quartos vezes o n 8 N8, não, peraí. Volta aqui para não causar confusão. O K é o 8 e o N 3 quartos. Então tá N 3 quartos, tá na ordem escrita. Eu havia feito confusão. O N 3 quartos vezes o K 8 vezes o X N 3 quartos, que é o expoente, menos 1. Resolvido isso, mais. Agora, qual é a próxima condição? Isso será o quê? K log de x na base b. Que isso se resolve com K vezes 1 sobre x ln de b. Identificando, eu tenho 4 como K e o 5 é a base, é o b. Assim, a derivada dessa parte tem que ficar K vezes 1 sobre x vezes ln de b. Isso se escreve, o K é 4 vezes 1 sobre x ln do b, que é 5. Escrito isso, passamos para a próxima parte, onde vamos derivar isso. Isso é a derivada do número, derivada do K, que é 0. Então, K é 11, derivada do 11 é 0. Qualquer número sozinho, a sua derivada é 0. Resolvendo isso, tem-se que 6x a menos 1 quarto. 3 quartos vezes 8 dá 6. Que é 3 vezes 8. 24 dividido por 4, 6. Vezes x, 3 quartos menos 1 quarto. Mais 4 vezes 1, 4, sobre x ln de 5. Assim, como a gente já viu anteriormente, expoente negativo, o x vai para o denominador, para a parte de baixo, fazendo uma fração com um denominador com expoente positivo. Por isso, x vai para o denominador com 1 quarto positivo, ficando y' igual a 6 sobre x elevado a 1 quarto mais 4 sobre x ln de 5. Como 1 quarto fração expoente fracionário, eu posso transformá-lo em raiz. Então, 1 quarto representa raiz quarta, ficando então a derivada y' sendo 6 sobre raiz quarta de x mais 4
sobre x vezes ln de 5. Outra derivada, ln de x, f igual a ln de x, a derivada será 1 sobre x. Demonstrando se f de x igual a ln de x, a sua derivada será 1 sobre x a partir do conceito de f de log de x na base b, que tem como derivada f' de x igual a 1 sobre x ln de b. Então, primeira coisa, o ln é log em base e. Então, reescrevendo aqui a função f de x igual a ln de x, eu passo a ter f de x igual a log de x em base e. Que ln é log em base e. Assim, na derivada, eu posso aplicar a regra que a derivada de log de x na base b é f' de x igual a 1 sobre x ln de b. Aí, aplicando essa teoria que eu acabei de citar, onde o EB, assim, na derivada f' de x, vai ficar 1 sobre x ln de b, que é e. Então, fica ln de e. Lembrando que ln de e é igual a 1. Então, vai ficar 1 x que multiplica 1. Dá o próprio x, né? Então, ln de e é 1. Portanto, f' de x é 1 sobre x. Demonstrado aí a situação. Então, assim, f de x igual a ln de x terá a sua derivada f' de x igual a 1 sobre x. Agora, k seja f de x igual a kln de x, a sua derivada f' de x será k vezes 1 sobre x. Então, determine a derivada de y igual a 7 nonos ln de x. Então, y igual a 7 nonos ln de x, a regra diz k ln de x terá como derivada f' de x k vezes 1 sobre x. Então, 7 nonos é o k. Assim, y' k, 7 nonos vezes 1 sobre x. Então, y', 7 vezes 1, 7, sobre 9 vezes x. Assim determinamos a derivada. Então, agora, num panorama um pouco mais geral, determine a derivada de r de t igual a e elevado a t menos ln de t. O t aí tem função de x. Pode mudar a letra, não muda a forma de derivar. Então, aí apresentado a função, queremos a derivada r' de t, derivando a primeira parte, que diz que f de x igual a e de x, a sua derivada é o próprio e de x. Assim, a derivada vai ser igual ao próprio e de t, que o t está como x, então é como se fosse e de x. Então, e de t. Menos, agora, a derivada do ln de t, que diz a derivada de ln de x,
que o t está como se fosse um x. Então, a derivada de ln de x é 1 sobre x. Então, derivando isso, 1 sobre t. Portanto, a derivada de r de t igual a e elevado a t menos ln de t é r' de t igual a e elevado a t menos 1 sobre t. Até o próximo assunto. Muito obrigado, espero que tenham gostado. Se gostaram, dá um like no canal. Se possível, se inscreva. Até o próximo assunto.